começar então nossa primeira aula de revisão para o Enem. Hoje vamos falar de PA/PG e um pouquinho de funções também. A dinâmica vai ser, selecionei algumas questões, em cima da questão a gente vai fazer revisão sobre aquele tema. E na verdade a revisão para mim hoje é mais importante até do que a própria questão. Vamos para a primeira questão. Seu Juca resolveu dar a seu filho Riquinho uma mesada de R$ 300 por mês. Riquinho, que é muito esperto, disse a seu pai que em vez da mesada de 300, gostaria de receber um pouquinho a cada dia. R$ 1 no primeiro dia de cada mês e a cada dia R$ 1 a mais do que no dia anterior. Seu Juca concordou, mas ao final do primeiro mês logo percebeu que havia saído no prejuízo. Calcule quanto, em um mês de 30 dias, Riquinho receberá a mais do que receberia com a mesada de R$ 300. Bom, Riquinho vai receber 1 no primeiro dia, 2 no segundo, 3 no terceiro. De um dia para outro, está aumentando uma unidade, está aumentando um valor constante. Então a sequência é uma PA, progressão aritmética. O que eu sei sobre progressão aritmética? Eu sei que na progressão aritmética, cada termo AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Sei também que se eu tenho três termos A, B e C formando uma PA, eu posso garantir que o do meio é a média aritmética dos outros dois, ou seja, B igual a mais C sobre 2. Sei também na PA que a soma dos N primeiros termos vale A1 mais a N vezes N sobre 2. E agora vou ver o que eu quero na questão. Eu quero saber quanto ele recebeu no 30º dia ou até o 30º dia. Bom, no 30º dia seria o 30º termo, a 30. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto ele ganhou durante todo o período. Bom, 30 dias, né? Então, se o primeiro termo vale 1, o segundo vale 2, o terceiro vale 3, o 30º vale 30. Então, essa é a soma que eu quero saber. 1 mais 2 mais 3 até 30. Vamos lá. Soma dos termos da PA. SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Quem é o meu A1? Primeiro termo da PA. Vale 1. Quem é o meu AN? O último termo, 30. N é o número de termos da PA. Nesse caso, tenho 30 termos. Dividido por 2. Então, aqui vai ficar, posso simplificar o 30 com 2, fica 15. E aí eu tenho 31 vezes 15. Vezes 15. Isso aqui vai dar 310 com 155. R$ 465. Bom, esse é o valor total que ele vai receber. A questão pergunta quanto ele recebe a mais do que ele receberia. Bom, no outro caminho, né, que ele tinha combinado com o pai, ele receberia 300. Então, ele está recebendo R$ 165 a mais do que ele receberia com a outra proposta. Essa é a resposta. Uma próxima questão. A plateia de um teatro é formada por filas numeradas e foi reformada por duas empresas especializadas na troca de estofados de poltronas. A empresa A trocou os estofados da 7ª e da 12ª filas e a empresa B da 5ª e 23ª. Sabe-se que as empresas A e B reformaram respectivamente 52 e 70 poltronas. Considerando que o teatro tem um formato de um leque e que de uma fila para outra imediatamente atrás ocorre sempre um acréscimo constante do número de poltronas, calcule o número de poltronas da 20ª fila do teatro. Observa que ele fala que de uma fileira para outra tem um acréscimo constante do número de poltronas. Se o acréscimo é constante, então está formando uma sequência que é uma
PA. Na PA, soma-se sempre um valor constante. E aí nós temos então o seguinte: a sétima fileira mais 12ª, dando um total de 52 poltronas, e a quinta mais a 23ª, total de 70 poltronas. Bom, se forma uma PA, o número de poltronas da sétima fileira vai ser o nosso sétimo termo da PA, vai ser o nosso A7. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer que A7 mais a 12ª, ou seja, o A12, vale 52. E aqui é falar que o A5 mais o A23 igual a 70. Ok, mas a gente falou que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Bom, se A1 mais N menos 1 vezes R, o A7 vai ser A1 mais 7 menos 1, 6 vezes R. O A12 vai ser A1 mais 12 menos 1 vezes R. E aqui o A5. A5 vai ser A1 mais 5 menos 1 vezes R. E o A23 vai ser A1 mais 23 menos 1 vezes R. Então agora nós temos duas equações e duas variáveis, A1 e R. Nós temos um sistema. A primeira equação é falar que 2A1 mais 6R com 11 dá 17R igual a 52, enquanto a de baixo é falar que 2A1 mais 22R com 4R dá 26R igual a 70. Se eu subtrair uma equação da outra, vou fazer a de baixo menos a de cima. 2A1 menos 2A1, cancelou. 26R menos 17R vai dar 9R. E o 70 menos 52, 18. R igual a 2. Ou seja, de uma fileira para outra está aumentando 2 poltronas. Agora que eu sei o R, substituo em qualquer equação, vou achar o valor do A1. Vou pegar essa aqui de cima. 2A1. 17 vezes o R, que vale 2. Então, 2A1 igual a 1 igual a 9. Bom, agora eu sei o A1 e sei a razão. Ele quer saber quantas poltronas tem na 20ª fileira. Em outras palavras, ele quer saber quanto vale o seu A20. É isso que ele quer saber. Bom, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, A20, A1 mais 19R. Conheço A1, conheço o R, é só substituir. O A1 vale 9, a razão vale 2. Então, 19 vezes 2, 38. Isso aqui vai dar. Essa, então, é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza a metade do seu valor. Considere uma amostra de iodo produzida no acidente nuclear com massa igual a 2 gramas e meia-vida de 20 horas. Após 100 horas, a massa dessa amostra em miligramas será cerca de... Bom, primeiro vamos ficar atento às unidades. O Enem gosta de brincar com essas unidades. Ele fala grama e depois fala em miligrama. Então vamos deixar tudo em miligrama. Então, ao invés de 2 gramas, vamos falar 2.000 miligramas. Então é isso que nós temos no início. Aí o que acontece? Meia-vida é o tempo necessário para a massa se reduzir à metade. Então quer dizer que após uma meia-vida, a massa reduz a metade. Outra meia-vida vai ser a metade desse novo valor, metade de 1.500. Bom, eu poderia ir fazendo isso, até porque não são muitos termos, né? Ele diz depois de 100 horas. Então vamos lá,
Cada meia-vida 20 horas. 100 horas seriam 5 meias-vidas. Então ele está querendo dizer após 5 meias-vidas. Não é tão complicado, né? Calcular 5 valores, daria para fazer na mão sem problema nenhum. Mas, como está na revisão, quero recordar o seguinte. De um termo para outro, eu estou dividindo por 2, ou eu estou multiplicando por meio. Estou multiplicando sempre por um valor constante, sequência 1, PG. Na PG, eu lembro que AN igual a 1 vezes Q elevado N menos 1. Q é a razão da PG. Sei também que se eu tenho 3 termos seguidos, A, B, C formando uma PG, eu posso garantir que B ao quadrado, do meio ao quadrado, produto dos outros dois. E sei também que soma dos N primeiros termos da PG é igual a 1 vezes, parênteses, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Soma dos termos da PG. Ok, repara o seguinte, né? No termo geral, o menos 1 faz parte do expoente, é Q elevado N menos 1. E na soma, o menos 1 está fora do expoente, é Q elevado a N menos 1. Bom, eu poderia continuar seguindo aqui. 2000, passou uma meia-vida. Depois de uma meia-vida, passei a ter 1000. Depois de 2 meias-vidas, passei a ter 500. Mas eu quero que você repare o seguinte. Isso realmente é uma PG. Ele quer após 5 meias-vidas. Então ele está querendo o A5, certo? Errado. Repara aqui, nessa minha PG, esse é meu primeiro termo, esse é o meu A1. Depois de uma meia-vida, eu tenho meu segundo termo, A2. Depois de 2 meias-vidas, eu tenho o A3. Então, depois de 5 meias-vidas, que é o que a questão pede, eu teria o meu A6. Então, cuidado com esse detalhe. Então, se você for usar a fórmula, né, da PG, do termo geral da PG, eu tenho que calcular o sexto termo, o A6. Como a gente falou, nesse caso, daria para fazer na mão. Depois de uma meia-vida, 1000. 2 meias-vidas, 500. 3 meias-vidas, 250. 4 meias-vidas, 125. E aí o que ele pede, após 100 horas, após 5 meias-vidas, eu teria o valor de 62,5. Então, essa é a resposta da questão. Você poderia fazer, como são poucos termos, dessa forma, ou você poderia usar o termo geral, lembrando que seria para calcular o A6. Próxima questão. Os frutos de uma árvore apodrecem segundo uma progressão geométrica de primeiro termo 1 e razão 3. Ou seja, no primeiro dia apodrece um fruto, no segundo 3, terceiro 9, assim sucessivamente. Quantos frutos apodrecerão ao final de 7 dias? Você nem teve o trabalho de identificar a progressão, que ele já te diz que é uma PG. Primeiro termo 1, razão 3, então 3, 9, 27. Bom, ele quer saber quantos frutos apodrecerão no 7º dia. É isso que ele pede? Não, ele pede até o 7º dia. Então ele não quer saber o valor do 7º termo da PG. Ele quer, na verdade, a soma dos 7 termos dessa PG. Então ele quer o S7. Soma dos 7 primeiros termos da PG. Só recordando aqui, Sn igual, na PG, né? A1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. O S7, então, vai ser o A1, que vale 1, primeiro termo. A razão, quando está multiplicando de um termo para outro, vale 3. N, o número de termos, são 7 termos. Então, 7 menos 1 sobre 3 menos 1. Isso aqui vai dar
3 a sétima, 2.187 menos 1. Multiplicar por 1, esse 1 sumiu. 3 menos 1, 2. 2.186 sobre 2, 1.093. Então, isso é o total de frutos que vão apodrecer durante os 7 dias. É a soma do que apodrece nos 7 primeiros dias. Essa é a resposta. Próxima questão. Não, peraí. Você viu que tem um gráfico aí? Bom, aí já me diz que é uma função do primeiro grau, né? É uma reta. E eu já vou logo para a pergunta. Ele quer saber o custo quando tiver 18 km de ciclovia. No Enem, você só tem 3 minutos por questão, então toma cuidado com o tempo. Então, essa questão daria para fazer sem ler o enunciado. Bom, ele quer saber então o seguinte. Quando a quilometragem for 18, qual é o ponto da reta que tem quilometragem 18? Qual vai ser o custo? É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Bom, é uma reta, função do primeiro grau. Então, eu sei que y igual a x mais b. Só de olhar para o gráfico, eu sei que o b vale 60. O b é onde a reta corta o eixo y. Então, vale 60. Y igual a x mais 60. Para achar quanto vale o a, é só você substituir qualquer outro ponto que você conheça da reta. Conheço esse ponto. Sei que nesse ponto x vale 5, y vale 240. Então, vou substituir. 240 igual 5a mais 60. Vou jogar para cá. 5a igual 240 menos 60. A igual a 36. Bom, então agora eu sei que é a equação da reta, né? Já sei que o A vale 36, que o B vale 60. Então a reta ficou y igual a 36x mais 60. Depois que você tem a equação da reta, você consegue achar qualquer ponto da reta. Eu quero saber qual é o ponto da reta que tem x igual a 18. Para saber o ponto da reta que tem x igual a 18, basta na equação da reta substituir o x por 18. Então eu vou ter aqui y igual a 36 vezes 18 mais 60. E aí você vai encontrar y igual a 708. Então nesse ponto aqui, que é o ponto em x igual a 18, o y vale 708. No enunciado ele comenta que a unidade está em milhares, então 708 mil. Esse é o valor. Próxima questão. Ele dá essa parábola e essa reta e pergunta os pontos de encontro da reta com a parábola e quer saber também a equação da reta. Bom, parábola. Essa é uma parábola função do segundo grau, com cavidade para cima, então eu sei que o A é positivo. Corta o eixo x em 2 pontos distintos, então o delta é positivo. Mas a equação da parábola ele já deu, né? Y igual a x ao quadrado menos 1. Ok. Se eu quiser saber que ponto é esse aqui, esse ponto é o ponto da parábola que está no eixo x. Em todo o eixo x, o y vale 0. Então, basta jogar aqui y igual a 0. X ao quadrado é igual a 1. X igual a mais ou menos 1. Bom, eu encontrei dois valores, porque a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Em um deles, o x vale 1, no outro x vale menos 1. Então, vamos lá. Aqui é a parte positiva do eixo, então aqui o x vale 1, aqui o x vale menos 1. Ok, ele pede os pontos que a parábola encontra com a reta. Um deles eu já conheço. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, nesse ponto, x vale menos 1 e y vale 0. Então, ponto, vou botar aqui, ó. Ok. Mas a parábola encontra a reta também em outro ponto, que é esse aqui. Nesse ponto, o x vale 2. Então, esse ponto
é o ponto da parábola que tem x igual a 2. Então, basta substituir na equação da parábola o x por 2. Eu vou descobrir que y igual a 2 ao quadrado menos 1. 4 menos 1, 3. Y igual a 3. Então, nesse ponto, y vale 3. Então, o outro ponto é o ponto x2, y3. Bom, descobri os pontos, né? Onde a reta encontra com a parábola. Mas ele pede mais uma coisa. Ele quer saber também a equação da reta. Bom, se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Sempre que você conhece dois pontos da reta, você consegue achar a equação da reta. Nesse caso, eu conheço dois pontos. Conheço esse e esse. Conheço esses dois pontos aqui. Então, eu vou pegar esses pontos e substituir na equação da reta. Jogando x menos 1, y0, eu tenho que 0 igual menos 1 vezes a mais b. E pegando outro ponto, x2, y3, eu tenho que 3 é igual a 2a mais b. Duas equações, duas variáveis, sistema. Bom, jogando o a para o outro lado, eu sei que a é igual a b. Se o a é igual a b, substituindo aqui, eu tenho que 3 igual a 2a mais a. 3 igual a 3a, a igual a 1. Como a é igual a b, o b também vale 1. Jogando a igual a 1, b igual a 1, eu descubro a equação da reta y igual a x mais 1. E é isso que ele pediu, equação da reta e os pontos que a parábola encontra com a reta. E a última questão fala assim: em uma fazenda, um trabalhador deve construir um galinheiro de forma retangular. Dispondo apenas de 30 metros de tela, o homem decide aproveitar um velho muro como uma das laterais do galinheiro, conforme a figura. Que dimensões deve ter o galinheiro para que sua área seja máxima? Máxima. Máxima. Ouviu máxima? Ouviu máximo e mínimo? Já suspeita que vai cair numa função do segundo grau e que ele está querendo uma informação sobre o vértice dessa função do segundo grau. Ou x do vértice ou y do vértice. Vamos lá. Olhando o galinheiro de cima, eu tenho aqui o muro e eu só vou colocar a tela nos outros lados. Então, eu vou aproveitar um dos lados do muro e vou colocar a tela aqui, aqui e aqui. Bom, eu quero um galinheiro com área máxima. Então, vou usar o máximo de tela que eu tenho. Vou usar os 30 metros. Como isso aqui é um retângulo, esses lados são iguais. Então, se esse comprimento for x, aqui x também. Bom, eu usei os 30 metros, então o restante tem que estar aqui. Eu já usei 2x, então aqui é o restante. Aqui é o 30 menos o que eu já usei, menos 2x. Bom, a área do retângulo, base vezes altura. 30 menos 2x vezes x. Então a área vai ser 30, distributivo aqui, né? 30x menos 2x ao quadrado. A área está em função de x, uma função do segundo grau, que a gente já suspeitava que fosse aparecer. Beleza. Agora, o que eu quero saber dessa função? Eu quero saber quais as dimensões do galinheiro para que a área seja máxima. Como eu falei, falou de máximo e mínimo, vamos pensar logo no vértice da parábola. A grande dúvida é quando a questão quer x do vértice e quando ela quer o y do vértice. Primeiro vamos relembrar as relações. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Lembra que delta é b ao quadrado menos 4ac. E vamos voltar agora para o enunciado. Ele pede quais as dimensões para que a área seja máxima. Cuidado! Embora ele fale em área máxima, ele quer saber como resposta o valor da área? Não, ele quer as dimensões para que a área seja máxima. As dimensões, os lados desse retângulo.
Então ele quer saber o x. Então nesse caso ele está querendo o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Então vamos lá. Função do segundo grau, ela tem esse formato ax2 mais bx mais c. Então o a é o que multiplica o x ao quadrado. Meu a vale menos 2. O b é o que multiplica o x. Então nesse caso o b vale 30. E não tem c, então c vale 0. Substituindo aqui então o x do vértice. Menos b, que é 30, sobre 2a, 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos com menos dá mais, então 30 sobre 4. Isso vai dar 7,5. Então, esse lado do galinheiro vale 7,5. E o outro lado, 30 menos 2x, vai dar 2 vezes 7,5 dá 15. 30 menos 15, 15. Então, as dimensões do galinheiro são 7,5 e 15. Bom, com isso a gente termina nosso primeiro dia aqui de revisão para o Enem. Lembrando que semana inteira vamos ter várias aulas de revisão até a prova do Enem. E se você quer receber esse conteúdo em PDF, vai lá no mate1.com.br e cadastre seu e-mail. Te vejo amanhã.